que depois vai dar uma complicadinha, porque a gente vai começar a abordar sobre funções. Vocês já tiveram aula sobre funções, né? Aquelas lá, função do primeiro grau, segundo grau. Isso a gente viu anteriormente, né? E agora, a gente vai ver um novo tipo de função, que é a chamada função modular. Mas primeira coisa, vamos entender o que é um módulo, propriamente dito. Opa, deixa eu clicar aqui. Plum. Plum, amigo. PowerPoint. Por favor. Plum. PowerPoint. PowerPoint morreu. Voltou. Aqui. Então vamos começar. Primeiro vamos tentar definir o que é um módulo propriamente dito. Sempre que a gente trabalha com qualquer coisa que envolva módulo, nós estamos falando de algo que é um valor absoluto. Módulo também é um sinônimo de distância. O que isso significa? Que todo o módulo de uma coisa significa a distância. Por exemplo, vamos trabalhar falando com números aqui dentro da regra da reta real. É a distância que um número tem até o ponto zero. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Imaginem que aqui dentro da reta real nós tenhamos 1 e menos 1, certo? 1 e menos 1. Vocês concordam comigo que a distância entre o 0 e o 1 e a distância entre o 0 e o menos 1 é a mesma? É a mesma distância, não é? É para responder? Ah, era, mas não tem problema se não quiser responder. Eu acho que é. É sim. Era para responder, mas não tem problema. Detalhes, detalhes, detalhes. Como essa distância é a mesma, ela sempre vai ser representada de forma positiva. Logo, quando nós estamos trabalhando com um módulo de um número, nós queremos saber o valor dele positivo, indiferente do sinal que está dentro do módulo. Mas agora eu estou falando dentro do módulo, blá, 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 blá. Mas e como é representado um módulo? Olha só. Um módulo é representado dessa maneirinha aqui, ó. Uma barrinha, uma barrinha. Então, ó, imaginem aqui. Tá vendo esse x? Esse x é um número qualquer. Quando a gente quer dizer que é um módulo de x, nós queremos saber o valor absoluto desse x. Nada mais é do que a distância desse número até o ponto zero. Então, ó, vamos ver alguns exemplinhos aqui. No caso, módulo de 3 positivo vai ser 3. Isso significa que isso porque o 3 está a 3 unidades de distância na reta real. Tá vendo? Foi 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Com o menos 25 é a mesma coisa. Você vai ter aqui módulo de menos 25. O valor que ele representa vai ser 25. Isso significa que o menos 25 ele está a 25 unidades de distância para trás, do outro lado da reta real. Menos 25 unidades de distância para esse lado aqui. Por isso que vai ser 25 positivo. E a mesma coisa aqui, ó. Módulo de menos 2.450 vai ser somente 2.450. Então, o que a gente deduz disso tudo? Aqui dentro do módulo, não importa o número que estiver aqui dentro, não importa o sinal que estiver dentro do número. O valor que a gente vai ter sempre vai ser um valor positivo, certo? Que pode ser negativo, positivo, pode ter uma multiplicação, você vai calcular a multiplicação, blá blá blá, e é isso. Pode perguntar, Ana. Então a resposta do número sempre vai ser positiva, mesmo que tenha alguma troquinha de sinal? Então, exatamente isso. Aqui dentro, no caso, você pode ter várias operações aqui dentro desse módulo. Você vai resolver essas operações inteiras e depois vai tirar o módulo disso. Mas vai ser sempre positivo quando você for calcular o resultado propriamente dito. E isso vai ficar bem especificado nesse exemplinho aqui, ó, que é quando a gente vai estar falando sobre as operações dentro de um módulo. Olha só. Sabendo que o valor sempre vai ser positivo, vamos ver esses esquemas aqui de operações. Ó, aqui temos um módulo, certo?
E dentro desse módulo tem dois números, menos 3 mais 5. Então, para resolver esse módulo, primeiro você precisa resolver as operações dentro do módulo. Então, vamos calcular menos 3 mais 5, quanto que dá? Dá 2. E aí depois, só que você resolveu essas operações que você vai tirar o módulo. No caso, módulo de 2 é o próprio 2, 2 positivo. Aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Vai ser, a gente tem uma operação dentro do módulo, vamos fazer a operação e depois retirar o módulo. Então, ó, menos 94 mais 4 vai ser igual a menos 90. Só que esse menos 90 tá dentro do módulo ainda. E aí a gente tira o módulo, é só tirar todas as barrinhas e tirar o negativo. Vai sobrar 90 positivo. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui, ó, nós já temos uma multiplicação. Temos um menos fora do parênteses e uma multiplicação dentro desse parênteses aqui de menos 2 vezes menos 4, certo? Então, ó, quando a gente multiplica menos 2 por menos 4, esse menos com esse menos vai se cancelar e vai ficar 8. E é por isso que esse 8 está no parênteses aqui. Só que fora do parênteses ainda tem um menos aqui. E aí, só que esse menos aqui ele é meio que indiferente. Porque se fosse módulo de 8 ou módulo de menos 8, o resultado continuaria sendo somente 8. Deu para entender? Aqui, ó, a mesma coisa, mesminha coisa. Só que como os números são sozinhos, é só tirar o módulo direto. Vai ficar menos 8. Aí, ó, esse menos aqui, ele já está fora dos módulos. Portanto, ele ainda é muito importante. E aí, vamos tirar esse menos 8 do módulo aqui primeiro. Vai ficar somente 8. Mesma coisa com esse 9. Vai ficar somente 9. E aí, depois, no final, a gente vai ter a operação 8 menos 9, que vai ser igual a menos 1. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Essa parte, por enquanto, é bem tranquilinha. Isso daqui é a teoria básica de módulo. Não muda muito mais que isso. Tudo bem? Só gravem isso. Faz primeiro as operações dentro do módulo. Depois que você fizer as operações dentro do módulo, vai ter um número sobrando. E depois com esse número sobrando, é só você colocar ele na sua forma positiva. Vai ficar tipo aqui, mesma coisa, blá, 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 blá. Tudo bem? Agora, vamos iniciar um outro assunto que vai pegar como base o módulo, que vai ser a parte de função modular. Agora, vamos lá. A gente já sabe que todo módulo vai representar um valor absoluto de um número qualquer, independente do seu sinal. Significa que pode ser tanto negativo quanto positivo dentro do módulo, não importa. Quando tira o módulo, a gente sempre vai querer apenas a parte positiva. Mas e como a gente traduz todas essas informações para uma função de um módulo? E quando eu digo função de um módulo, eu quero dizer que ela sempre vai estar nessa carinha aqui, ó. Que é o quê? F de x. F de x, vocês podem lembrar que f de x é a mesma coisa que y, que é igual a módulo de x. Aqui dentro a gente pode ter qualquer função dependente de x. Pode ser um x quadrado mais 9, pode ser um x mais 1, tanto faz. E aí, digamos que com essa função modular, com essa carinha aqui, a gente queira construir um gráfico. E para construir o gráfico dessa função, já precisa de umas coisinhas diferentes. Precisa da gente perceber algumas coisas que o próprio módulo consegue inferir para nós. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu só ler isso aqui para vocês. Ao analisar esta função, podemos perceber que o valor de x dentro do módulo pode assumir tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Lembra daquilo lá? Que não importa qual que é o valor dentro do módulo, que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí nós podemos dizer que o quê? Que o x aqui dentro, ele pode ser tanto maior ou igual a zero, quanto menor que zero. Tudo bem? Ele pode assumir essas duas características. Se ele pode assumir essas duas características, quando nós estamos trabalhando com uma função modular, nós também trabalharemos com duas funções.
No caso, uma função que terá caráter positivo e uma função que terá caráter negativo. E é por isso que, tipo, o gráfico de módulo, ele é bem peculiar. Ele é bem, tipo, quando a gente está trabalhando com essa função aqui, ó, qual função vocês acham que é essa daqui? Vocês têm alguma ideia de qual função seja essa daqui, que esteja representada por esse gráfico aqui? E vocês, Isis, Naline, vocês têm alguma ideia de qual talvez seja essa função aqui, que esteja representada nesse gráfico? Essa função aqui, ela é a forma mais simples de uma função modular. Nada mais é do que a função y é igual a módulo de x. Essa função aqui, ó. Essa função aqui, ela foi traduzida para aquele módulo lá, para aquele gráfico aqui, ó. Vocês estão vendo que gráfico bem malucão? Que ele vira um biquinho, literalmente um biquinho. A gente, tipo, sempre uma função modular, ela sempre vai ter uma carinha bem diferenciada. É bem fácil reconhecer uma função modular, porque quando ela é uma função modular em que o módulo, o x que está dentro do módulo é de primeiro grau, está elevado a 1, ele vai ter esse biquinho aqui, ó. Perceberam? E agora, vamos ter, por exemplo, vamos construir o gráfico de uma função modular juntos. Tudo bem? Para construir esse gráfico, nós vamos ter que fazer uma coisa bem não tão complicada assim, mas a gente tem que lembrar um pouquinho sobre como constrói gráficos, certo? Então, ó, primeiro de tudo, vamos lembrar da teoria. Aqui dentro do módulo, a gente já tinha estabelecido antes que não importa o sinal aqui, o valor sempre vai dar positivo, certo? Mas ao mesmo tempo, tudo que está dentro aqui do módulo pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? Se tudo que está dentro do módulo pode ser tanto positivo quanto negativo, nós temos dois casos para a função. Uma função em que esse valor que está aqui dentro é positivo, no caso, se o x for maior ou igual a zero, e o segundo caso, onde essa função será negativa, isso se o x for menor que zero. Portanto, nós teremos que construir o gráfico de duas funções. No caso, o gráfico da função que está aqui dentro, na sua forma positiva, e o gráfico da função na sua forma negativa. Deu para entender? Por enquanto, a gente só está começando a destrinchar tudo que estava dentro do módulo, que é a parte positiva e a parte negativa. Certo? Eu acho que deve ter ficado um pouco confuso, mas se criaram dúvidas, pode perguntar. Não tem nenhum problema. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos construir o gráfico dessa função aqui. X ao quadrado menos 9. Essa vai ser a primeira função que a gente vai construir o gráfico. Tudo bem? Para construir o gráfico dessa função, vocês acham que ela tem qual comportamento? Vocês acham que ela tem qual forma? Ela é uma reta, ela é uma linha, é um círculo? Qual forma vocês acham que ela vai ser? Essa daqui, infelizmente, não é uma reta. Ela seria uma reta somente se não tivesse esse 2 aqui, ó. Tá vendo? Tem um 2 aqui. Se não tivesse esse 2 aqui, não seria uma reta. Mas como esse x ele está ao quadrado, nós sabemos que nossa função ela se torna uma parábola, certo? E ó, vocês lembram que também que quando o sinal que acompanha o x é positivo, significa que a concavidade está virada para baixo, certo? Então essa função aqui será uma função parabólica
significa que vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, certo? Eu agilizei aqui já e eu desenhei o gráfico numa ferramenta gráfica online. Porque a gente não quer saber muito bem como que constrói essa parábola, como que calcula as... Ah, esqueci o nome. As raízes, calcular o vértice, porque essas coisas a gente já viu anteriormente. Aqui vamos focar um pouco mais no quesito função modular, certo? Ok. Agora nós já calculamos o gráfico de uma daquelas funções, que era x ao quadrado menos 9, certo? Vamos calcular então o gráfico da outra função, que é menos x ao quadrado, menos, parênteses, x ao quadrado menos 9, fecha parênteses. Isso daqui nada mais é do que se você pegar esse menos e fazer uma distributiva aqui dentro. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 9. Só que essa função aqui, vocês podem ver que ela é completamente o oposto daquela anterior que a gente estava trabalhando. Isso significa que ela continua sendo uma parábola, só que dessa vez ela vai ser uma parábola com a concavidade para cima. Ó, vocês podem ver que ela é aqui, tudo mais. Certo? Agora que nós já temos esses dois gráficos, para representar o gráfico da função modular, daquela primeira função lá, que era o f de x, que é igual ao módulo de x ao quadrado menos 9, nós precisamos fazer o quê? Vocês têm alguma ideia do que a gente possa fazer, do que a gente precisa fazer com esses dois gráficos? Vocês têm alguma ideia, qualquer coisa que a gente possa fazer? Qual que é a pergunta? Tipo, nós temos esses dois gráficos, certo? Das duas funções que compõem aquela primeira função lá, x ao quadrado menos 9, certo? O que vocês acham que a gente precise fazer para construir o gráfico da função modular? Vocês têm alguma noção? Sim, a gente tem que ver os eixos. Bem lembrado, Ana. Nós temos que ver os eixos também. Mas aqui tem uma informação muito importante. Vocês lembram que tudo, quando a gente tira um módulo, a gente só vai ter a parte positiva de alguma coisa, certo? Isso significa que esse f de x aqui, o nosso y, ele sempre vai ser positivo. Nosso y sempre vai ser positivo, certo? Sabendo que nosso y sempre vai ser positivo, o que a gente precisa fazer com aquelas duas funções? Vocês têm alguma ideia? Deixar positivas. Também, nós precisamos deixar elas positivas. Isso significa que nós apenas vamos pegar as partes em que a função é positiva, que a função está acima do eixo x, que ela está aqui, ó, do zero até aqui em cima. Tudo bem? Então a gente só vai ter que pegar a parte positiva das funções. E aí, então, a gente vai pegar essa parte positiva que está daqui para cima para cá, que está cortada, e essa parte que está do zero para cima também. Pegar elas e beleza. Aí, com essas partes das duas funções, as partes positivas das duas funções, nós apenas montamos o gráfico final, que vai ser esse bagulho meio malucão aqui, ó. Vocês podem ver que é, ó, essa daqui, ó, é a parte positiva da nossa primeira função lá, e essa parte daqui, ó, que tem essa curvinha aqui, é a parte positiva da nossa função lá, da nossa segunda função. E aqui, por fim, nós teremos então o gráfico dessa função aqui, ó, f de x, que é igual a módulo de x quadrado menos 9. Conseguiram entender? Se precisar, eu posso explicar de novo. Eu acho que talvez eu tenha outra maneira de explicar para vocês. Que eu acho que usando a própria calculadora gráfica. Eu acho que eu vou fazer isso com vocês. Só um minutinho. Deixa eu parar a apresentação aqui e entrar no Desmos. Deixa eu apresentar para vocês.
uma janela, Desmos. Todo mundo vendo? Essa daqui é uma ferramenta gráfica online que nós na faculdade a gente usa bastante, que ela serve para você colocar qualquer função aqui e ela vai montar o gráfico dessa função, indiferente de qual seja, certo? Agora, ó, vamos lembrar que a função que a gente está trabalhando é uma função modular, e ela é dessa carinha aqui, ó, x ao quadrado menos 9. Vocês estão vendo que aquele gráfico que eu coloquei lá ficou exatamente esse daqui? Só que, como que a gente vai chegar nisso daqui? Fazendo exatamente aquilo que a gente fez anteriormente. Pegando as funções que compõem esse módulo aqui, que nada mais é que a própria função x ao quadrado menos 9, e a função menos x ao quadrado mais 9. E aí, ó, quando a gente pega e diz que o x aqui ele é maior que zero, não, que o y precisa ser maior que zero, ou é que fala isso? Y maior que zero? Ah, ele só mostra somente o outro lado. Enfim, quando a gente pega somente a parte positiva do y, que é essa parte aqui de cima, a gente vai ter aquele gráfico malucão lá, que parece essa... Parecem até duas perninhas aqui, ó, dá pra ver? Parece uma perninha aqui e uma outra perninha aqui. É praticamente isso. A gente só pega e retira a parte negativa da nossa função. E é isso aqui. Deu para visualizar um pouco melhor, gente? Deu para entender? Show de bola. Fico feliz. Agora vamos voltar lá pro PowerPoint. Beleza. Voltamos aqui. Acho que já começou a compartilhar de novo. Começou. E aí, agora, para vocês, eu vou deixar alguns exercícios que eu quero que vocês façam. E esse daqui, ó, que é construir o gráfico dessa função aqui. Que eu acho que esse vai ser o exercício um pouco mais complicadinho, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir, porque ao mesmo tempo que ele é complicado, ele é bem simples. E esse gráfico aqui, vocês podem fazer ele da forma que vocês quiserem. Seja na mão, na própria ferramenta que eu coloquei aqui para vocês, que o gráfico já sai direto. Mas eu acho que dá para fazer. Aqui, ó, no exercício 1, é só para resolver o módulo. Isso significa que você vai pegar e retirar os módulos aqui e fazer as operações certinhas, certo? Daquele mesmo módulo lá, daquele mesmo jeito que a gente estava fazendo. Primeiro, vê tudo que está dentro do módulo, faz as operações e depois retira o módulo, que é tirar o sinal. Deixar só o sinal, ou seja, tipo, ali naquele, no caso, o A ali já é direto. A gente já sabe que aquele módulo de 24 é 24. Mesma coisa com o B, que é menos 25. Só que aí no C, no D e no E, a gente já tem algumas operações dentro do módulo. E aí eu gostaria que vocês fizessem, blá, 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 blá. Agora, aqui no 2, eu não quero que vocês construam um gráfico, porque já são funções um pouco mais trabalhadas, algumas coisas que a gente precisa um pouco mais. Só que o que eu quero que vocês façam aqui é que vocês me mostrem as funções que compõem o gráfico da função modular. Lembram que são duas. A função positiva e a função negativa. Então, praticamente vai ser o quê? No caso aqui, as duas funções que comporiam o gráfico da nossa função modular seria menos, parênteses, x ao quadrado mais 3 e x ao quadrado mais 3. As duas funções. Deu para entender? Mais ou menos? Aqui no C, ó, uma coisa engraçada aconteceu aqui. Vocês estão vendo que tem uma constante aqui fora, um mais 5 do aqui fora? Certo? Esse mais 5, ele não vai entrar dentro daquele parênteses. No caso aqui, as nossas funções já seriam um pouco diferentes. Seriam o quê? Menos, parênteses, x mais 3, fecha parênteses, mais 5. Então, para essa 2 aqui, Ana,
Essa 2 aqui eu só quero que você me mostre as duas funções que estão aqui dentro desse modo. No caso, a função positiva e a função negativa. Vai ter uma função que vai ser x ao quadrado mais 3, e na outra vai ter uma função que vai ser menos, abre parênteses, x ao quadrado mais 3, fecha parênteses. Porque com essas duas funções, nós vamos conseguir compor o gráfico da nossa função modular. Só que aqui eu não preciso que vocês me entregem, tipo, na verdade não tem que entregar nada, né? Na verdade quem faz, se vocês quiserem. Mas se puderem fazer e me entregar, eu agradeço. Que eu vou corrigir com o maior carinho do mundo. E é praticamente isso, é só me mostrar as duas funções que estão aqui, a função positiva e a função negativa. Certo? Deu para entender mais ou menos o que é para fazer? Eu esqueci de anexar as respostas aqui, mas daqui a pouco eu adiciono as respostas. Ah, sim. O C, ó. Então, eu não tava falando daquele esquema que, tipo, menos, abre parênteses, blá blá blá, fecha parênteses. No caso, dentro desse parênteses, a única coisa que vai ter vai ser tudo que tá dentro do módulo. Então, no caso, uma das funções seria x mais 3 mais 5 e a outra função seria o quê? Menos, abre parênteses, x mais 3, fecha parênteses, mais 5, que é essa constante que está aqui fora. Aí você faz o joguinho de sinal e depois calcula a subtração ou a soma que precisar. Entendeu? E aí nesse terceiro aqui, é só para construir o gráfico. E aí você vai ter que fazer primeiro aquele passo que a gente fez na 2, que é colocar as duas funções que compõem essa que está aqui dentro do módulo. No caso, uma das funções vai ser 4x e a outra função vai ser menos 4x. Aí você vai calcular o gráfico dessa função, seja na mão ou naquela ferramenta gráfica, que eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem. E depois é só juntar os dois gráficos, a parte positiva, a parte em que o y é positiva desses dois gráficos. E aí você vai ver que, como essa aqui é uma função de primeiro grau, ela vai ser um biquinho praticamente. Só para vocês perceberem que ela vai ser um biquinho. Tudo bem? Eu vou colocar as respostas depois no final do PowerPoint. Eu acabei esquecendo, me escapou a mente. Tudo bem, gente? Pode falar, Ana. Você vai deixar a resolução também, junto com o exercício? Posso deixar. Se quiserem, posso deixar tranquilamente. Dessa 3 aqui, eu posso deixar a resolução bem de boa. Vocês querem fazer essa 3 aqui agora? A gente pode fazer de boa. Para construir o gráfico dessa função aqui. Então, bora fazer junto, gente. Vamos fazer junto. Deixa eu só entrar na ferramenta gráfica de novo, um minutinho. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Voltar para o Desmos. Desmos. Ó, lembrando que a função que a gente está trabalhando lá é a função módulo de 4x. Tudo bem? Então, para construir esse gráfico, qual seria a primeira coisa que a gente precisa fazer? Qualquer pergunta é que tá fazendo um monte de caminhão na avenida, não tô escutando. Oh, meu Deus do céu. Qual que seria o primeiro passo para a gente conseguir construir o gráfico da função módulo de 4x? Mais ou menos. Ainda não é tão essa parte dos eixos ainda. Essa é um pouco mais para frente. Ainda não. Um pouco mais para frente também, Ana. Antes tem uma primeira coisa que a gente precisa fazer. Ainda não. Ainda a fórmula também não.
Quase, quase, gente, quase. Primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar aquela função modular, que é módulo de 4x, e quebrar ela em duas funções, certo? Uma função em que ela é positiva e uma função em que ela é negativa, certo? Uma função que essa parte do 4x aqui é positiva e uma parte em que ela é negativa. Tudo bem? Isso significa que a gente vai ter duas funções. Uma função que é 4x e uma função que é menos 4x. Deu para entender mais ou menos? São as duas funções que compõem o gráfico lá. Ok? Agora, a primeira coisa que a gente precisa, a segunda coisa que a gente vai fazer é escrever o gráfico dessas duas funções aqui, que é escrever o gráfico do 4x e aí escrever o gráfico da equação menos 4x. Então, ó, quando a gente já coloca aqui o 4x, a gente já dá essa reta bem bonitinha aqui pra gente, né? Essa reta que passa aqui, tchururu, tchururu. Tem alguns pontos aqui, uns pontos importantes, tipo o ponto menos 2, 0,5, igual esse outro ponto aqui, blá blá blá. Se a gente fosse escrever na mão, vocês sabem como a gente escreveria na mão, né? Passaram para vocês essa parte de construção de gráficos? Para construir gráfico na mão, tudo mais? Que talvez eu esteja comendo bola aqui e não tenham passado isso para vocês, gente. Se eu tiver, me avisem, pelo amor de Deus, que aí eu já tô passando coisa muito à frente e não sei. Você lembra, Duda, se passar nessa parte de construção de gráficos? Eu não sei se passaram para construir a mão, não. Acho que só passaram, tipo, a forma que um gráfico tem e tudo mais, né? Isso. Bom, então essa parte de construção de gráfico a gente vai ver um pouco melhor, acho que em outras aulas. Enfim, essa parte aqui, vamos fazer o uso da ferramenta do Daslos mesmo, que já dá o gráfico pra gente diretão, certo? Então aqui, beleza, temos o gráfico aqui da função 4x, que é uma reta, uma função do primeiro grau. Agora, a gente precisa fazer o cálculo do gráfico daquela outra função, da função menos 4x. Vocês podem ver que é essa função em preto aqui agora, que é essa função aqui. Só que, como a nossa função original é f de x, que é igual ao módulo de 4x, nós sabemos que o quê? Que o f de x, ou seja, o eixo y, sempre vai ser somente positivo. Isso significa que toda essa parte aqui, ó, vocês conseguem ver essa parte aqui? Essa linha aqui é o eixo y. Toda essa parte que está abaixo do eixo y, a gente vai desconsiderar. E aí, no fim, a gente só vai ficar somente com o gráfico da nossa função módulo de 4x. Opa! Vai ser essa aqui, que vai ser esse biquinho malucão. Que essa aqui é apenas a parte positiva de quando a gente junta o gráfico daquelas outras duas funções. Tudo bem? Talvez essa parte não tenha sido muito esperta para mim falar para vocês fazerem, ainda mais se vocês não viram essa parte de construção de gráfico. Eu acho bem importante, eu acho que vocês vão ter aula disso. Eu pensei que tinha, mas talvez não, eu acho que eu me confundi. Bom, se ainda tiver essa aula de construção de gráficos, eu ainda vou passar para vocês com o maior carinho do mundo. E aí a gente vai aprender a construir gráfico na mão mesmo, sem usar uma ferramenta gráfica, que é construir o gráfico principalmente de uma função de primeiro grau e de uma função de segundo grau, que é aquele negócio de achar o vértice da nossa função, de achar as raízes e tudo mais. E aí depois é só fazer o joguinho de ligar os pontos. Mas isso eu acho que a gente ainda vai ter uma aula um pouco mais detalhada sobre isso. No resto, acredito que seja isso, gente. Isso, gráfico cai muito no Enem. Fazer gráfico, interpretar funções e o comportamento dos gráficos é muito importante. É algo que eu acho que não vai ter como a gente vai passar assim para vocês e a gente vai trabalhar bastante com gráfico. Não se preocupem. No mais, acredito que é isso, gente. Essa foi a aula de hoje, de função modular e módulo, valor absoluto.
E agora, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem contar algo legal que aconteceu na vida, podem falar que eu estou completamente aberto. No mais, é isso, gente. Ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje? Pode falar. Não se acanhem, pode falar que não tem problema nenhum. Oh. Adoro puxar saco, adoro puxar saco. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Fico feliz, Vou pessoal. sair da aula, professor, que eu vou tratar dos cachorrinhos da ONG, tá bom? Boa. Vai lá, Ana. Falou. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até logo mais, pessoal.